Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar nessa manhã a respeito de perseverança, de perseverar. E vamos usar como base o texto de Colossenses, capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Entre várias coisas que o apóstolo Paulo me impressiona, é que ele era um homem de uma capacidade absurda, falava vários idiomas, super bem preparado, íntegro, mas ele era de uma humildade incrível. E ele está pedindo aqui para o povo perseverar em oração e velar oração, para quê? Para que Deus abrisse a porta da palavra. Ele precisava falar, ele tinha desejo de falar desse mistério de Cristo. E note uma coisa interessante: Paulo estava preso. Paulo não estava como nós todos aqui livres, Paulo estava preso, Paulo estava em cadeia. E ele estava preso por causa do Evangelho. Eu fico às vezes pensando se não é necessário chegar a uma perseguição ao Brasil, para o Brasil se renovar, para as igrejas valorizarem mais o Evangelho tão livre que a gente tem. Eu fico às vezes pensando se não seria necessário que o Brasil passasse por isso para que houvesse uma revolução espiritual. E ele está preso aqui e ávido pela palavra, e ele então pede uma segunda coisa: para que eu o manifeste como convém falar. Ore por mim para eu falar do jeito acertado. Ele podia dizer: eu sou o cara, eu sou fera, eu sei tudo, eu sou bem preparado, eu sou apóstolo, eu vi Jesus, eu estive no céu. Não é verdade? Ele esteve no céu, ele ouviu coisas que ele não disse aqui na Bíblia. Mas ele diz assim: ore para que eu fale de uma forma acertada. Terrível isso, tremendo, e para nós é de nos dar vergonha, porque a gente acha que nós, humanamente falando, somos muito autossuficientes. Paulo era um homem de oração, e se existe uma coisa que cabe na vida de Paulo, chama-se perseverança, perseverar. Paulo, em tudo que fez, deu problema. Ele foi expulso de quase todas as cidades aonde ele foi mandado. Foi preso, apanhou, foi dado como morto. Fez 4 viagens marítimas, 3 navios afundaram. O navio foi destruído, toda a carga perdeu, mas 276 almas foram salvas. Aquele prejuízo ali podia cair na conta de Paulo, humanamente falando. Ou você acha que a tribulação, aquela ventania toda veio por causa de quem? Para matar Paulo. Assim como a ventania foi no barco de Jesus para afundar o barco de Jesus. O diabo é um ser tão sagaz que ele tentou matar o próprio Senhor Jesus e tentou matar Paulo 500 vezes. E já tentou te matar muitas vezes, e a mim também, não consegue, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Ontem nós fomos ao monte entregar os pedidos. São 3 coisas que acontecem: são os pedidos de oração, são os desafios e os agradecimentos. Todo ano a gente faz um pedido muito grande e a gente coloca ali os agradecimentos pelo ano que passou, e pegamos os vários pedidos que são colocados aqui às quartas-feiras, e os desafios para o ano seguinte, é o que nós vamos fazer esse ano de novo. E nós
tivemos algumas experiências ali em cima. Primeiro, a gente percebeu que o monte estava vazio. O Monte das Oliveiras estava vazio, que é chamado aqui o Monte da Amendoeira. Eu já fui àquele monte e numa vez que eu fui lá, havia 3.000 pessoas no monte. Todas as vezes que a gente vai subir o monte, nós temos problemas para estacionar o carro. Às vezes estacionamos lá embaixo, porque não há lugar lá em cima. E quando sai um carro, logo chega outro. Nós chegamos lá, havia 3 ou 4 carros. Enquanto nós estávamos esperando a hora para subir o monte, desceu um grupo de pessoas, ele esvaziou mais e 2 carros foram embora. Quando nós estávamos subindo, estava mais um casal descendo. Então nós subimos e depois subiu um grupinho, ficou um pouco abaixo. Nós nem subimos muito para não ficar muito distante. E passamos um tempo ali orando, clamando a Deus, orando por São Gonçalo, orando pelo Rio de Janeiro, orando pelo Brasil. Deus nos deu algumas visões ali naquele lugar. E depois de tudo isso ficamos em pé e nos ungimos. E quando nós nos ungimos, um ventinho bateu em nós. Na hora que eu estava orando, eu falei: Senhor, isso é o Teu Espírito. E quando eu disse: é o Teu Espírito, o vento aumentou. Eu disse: Senhor, isso é uma confirmação da Tua presença, e o vento aumentou mais ainda. Eu já estou bastante velho na obra para entender que isso não é uma coisa por um acaso. Isso é um sinal de Deus. E nós estávamos ali em cima e Deus falou algo a respeito dessa igreja, e Deus me disse uma coisa interessante, e a ela também, a pastora, e isso nós confirmamos. Deus disse para nós o seguinte: na comunidade evangélica Ebenezer há muitos Davis. Na comunidade evangélica Ebenezer há muitos Gideões, há muitos Daniéis, há muitos Elias e há muitos Eliseus. Muitos estão aqui. E é uma forma, e quando nós descemos, Deus vem confirmando ao nosso coração. Eu creio que nesses últimos dias, Deus está precisando de pessoas que precisam, igrejas, grupos que precisam infernizar o inferno. Há pessoas que são infernizadas pelo inferno. O inferno faz uma farofa. E Deus está levantando pessoas que precisam infernizar o inferno. O inferno tem que ficar no lugar dele, porque Deus é tão maior. O diabo não é páreo para Deus. Pessoas que precisam não dar sossego ao inferno. E como é que nós não damos sossego ao inferno? Não deixando parar, não desanimando, reagindo sempre. A vida tem mostrado que a perseverança é fundamental. Por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison nasceu em 1847, morreu em 1931, aos 84 anos. Nesses 84 anos, Thomas Edison criou 1.033 patentes. Ele inventou tudo que você possa imaginar. E nada do que ele inventou foi assim fácil. Tudo que ele inventou, porque ele acreditava em algo, e ele disse: isso daqui vai dar certo, eu vou perseverar até chegar ao final. Por exemplo, a lâmpada, não essa que a gente está vendo aqui, mas a lâmpada de filamento que já saiu do mercado agora, Thomas Edison fez alguns experimentos para chegar a essa conclusão, para conseguir fazer uma lâmpada. E ele fez só 700 experimentos. 700 experimentos infrutíferos. Ele fez um, não deu certo, fez 2, não deu certo, fez 3, não deu certo, fez 100, não deu certo, fez 200, não deu certo, fez 300, não deu certo, 400, não deu certo, 500, não deu certo, 600 não deu certo, e ele persistindo. 700 não deu certo. Quando ele fez 701, deu certo, a luz acendeu. Se ele tivesse parado antes, ele não teria chegado lá. Não é um exemplo para nós? Acreditar em algo que não havia. Não havia. Hoje todo carro precisa ter bateria. Se não tiver bateria, o carro não liga. Se você ouve música no carro, é por causa da bateria. Se não houver a bateria, não há música. Se você dá a seta para entrar, é por causa da bateria.
Se a bateria não estiver boa, o carro não funciona bem. Se parar, não liga mais. Existe um farol que você liga, o farol interno, tantas coisas de tecnologia, e tudo isso por causa de bateria. Quem inventou a bateria? Thomas Edison. E ele fez somente 25 mil experimentos para conseguir fazer a bateria. Queridos, não é um exemplo envergonhador para nós saber que alguém não desistiu, que alguém disse assim, eu vou fazer porque eu acredito. É uma coisa assim impensável, porque se existe uma bateria e você quer criar outra, tranquilo. Se existe uma lâmpada e você quer criar outra, tranquilo, você tem um parâmetro. Mas criar algo que não havia, ele botou na cabeça e chegou até o fim. Aqui nesse texto, a Bíblia está falando de perseverar, de perseverança. E no decorrer da palavra, eu quero dar algumas definições de perseverar. E a primeira é: perseverar é não desanimar antes. Perseverar é não desanimar antes. E perseverar ou perseverança é a base de tudo na nossa vida. Tudo é a base da perseverança. Nada que alguém fez foi assim por um acaso. Sempre foi através da perseverança. Por exemplo, na escola, a pessoa vai ter dificuldade numa prova, mas ela estuda e ela persevera, ela passa. Se ela não passar de ano, ela tem que voltar no ano seguinte e tem que insistir, ela tem que perseverar. Se ela não perseverar, não aprende a ler, não aprende matemática, não aprende a interpretar texto, não aprende nada. Ela precisa ter como base a perseverança. Há muitos casais que querem ter filhos, tentam uma vez, tentam duas, tentam três, faz um exame de cá, faz outro de lá e faz um procedimento cirúrgico até conseguir. Há advogados que estão tentando ganhar uma causa para o seu cliente, ele vai perseverando até conseguir ganhar aquela causa. Querido, na vida tudo é perseverança. Quando a pessoa sai do colégio e vai para a faculdade, ali o negócio é pior ainda. Se ele quer ser um médico, advogado, engenheiro, que seja, ele tem que ter perseverança. Ele precisa perseverar, porque senão ele não chega a lugar nenhum. Depois, no final das contas, ele tem que fazer o TCC, e depois ele tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e tudo isso é perseverar. E quando eu persevero, quando nós perseveramos, nós abrimos mão de alguma coisa, do nosso tempo, sobretudo do nosso tempo, das nossas preferências, porque tem algo ali que eu tenho em mente que eu preciso perseverar. No trabalho é a mesma coisa. Se a pessoa não perseverar no trabalho, não for íntegro, não chegar na hora, não trabalhar e não perseverar naquilo, ela não consegue aprender, não consegue produzir. Assim como nas invenções. Então nós, como povo de Deus, precisamos ser um povo influenciador. Porque é muito fácil o mundo influenciar a gente. Porque o mundo é cheio de facilidades. Ninguém pode dizer que pecado é ruim. Se fosse ruim, ninguém pecaria, não é? Como é que você pesca um peixe? É com anzol? Sim ou não? É com anzol que você pesca um peixe? Não, é com a isca. Se botar um anzol purinho, ele não vem. Se botar a isca, ele vem. Bota o anzol lá, fica 10 mil anos, o peixe não vem. Mas bota uma isca. O mundo é assim. O mundo tem coisas bonitas. Ninguém vai dizer que a escola de samba é feia. Ninguém vai dizer que certas músicas do mundo são feias. O mundo, é lógico que o diabo vai colocar coisas boas, coisas bonitas, não é? E eles têm influenciado o povo de Deus. E nós precisamos ser seres influenciadores. E uma das formas de influenciar é ser persistente. E Deus, escute, conta com a gente. Deus conta comigo e com você. Nunca a Bíblia diz que foi fácil, nunca a Bíblia diz que é fácil e nunca a Bíblia diz que será fácil. Ele é um trabalho, querido, de parceria. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus derramou o Espírito Santo dele, né, sobre toda a carne. Eu pergunto, todo mundo se converteu? Todo mundo aceitou Jesus? Mas ele derramou. Está escrito lá em Joel: depois daqueles dias
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você recebeu, o outro recebeu. Por que o outro não recebeu? Porque o outro não aceitou. Então, quem é que vai ser o agente para pregar esse evangelho, para que as pessoas aceitem a Jesus Cristo e o Espírito Santo possa fazer a vontade dele na vida da pessoa? Nós, a polícia de Deus, amém? Amém. Deus mandou Jesus, Jesus morreu na cruz. Todo mundo sabe que nós estamos hoje no ano 2017 depois de Cristo. Existem os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Eu pergunto, Jesus não veio? Veio. Todo mundo não sabe que Jesus morreu na cruz, até os ateus sabem, não sabe? Por que eles não aceitam? Quem são os agentes que vão precisar pregar Jesus? Nós. E é fácil? Não é fácil. Precisa do quê? De perseverar. Você vai convidar uma pessoa para ir à sua casa tomar banho de piscina. Marca com ela 9 horas, 8h30 ela já chegou à sua casa. Marca com a pessoa para comer um churrasco na sua casa, o churrasco vai começar 1h da tarde, 11 horas ela já está lá sentindo o cheirinho, né? Marca para ir uma viagem, você vai fazer uma viagem, ela nem dorme de noite, porque ela está ansiosa para chegar à viagem. Marca para a igreja, aparece um problema, aparece outro, alguém chamou, a família chegou na hora, um parente lá, não sei das quantas chegou. É ou não é verdade, querido? Isso é por um acaso? É assim, acontece por um acaso que aquele familiar que há tantos anos não se via apareceu lá exatamente na hora? Não. Por que o monte estava vazio? Por que o monte estava vazio? Querido, a igreja do Senhor Jesus tem sido atacada nesse país, sobretudo. Lá fora o ataque é 1000 vezes pior. O ISIS tem matado crente a rodo. Na China tem matado crente a rodo. Há uma igreja lá que diz o seguinte: você está a fim de se batizar, saiba que você vai se batizar, e ao se batizar você pode ser morto pela sua família, você pode morrer na esquina. Você está a fim? Tô. Então, nesse sentido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga isso para uma pessoa aqui hoje. Como é terrível isso. Em qualquer país muçulmano não pode ter igreja. Eles podem criar mesquita aqui, mas nós não podemos criar igreja lá. E matam. A perseguição é muito ruim. Então o monte está vazio porque está sob ataque, ou porque as pessoas pediram, foram ao monte e não aconteceu, aí desanima, não persevera. Mas graças a Deus, que Deus disse para Elias, quando ele estava em estado de profunda depressão: Elias, você acha que está sozinho, mas há 7.000 que não se dobraram a Baal, são meus, dobraram o meu nome, só o meu nome. 7.000, você não está sozinho, amém? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Eu fico encantado com a Bíblia, encantado de ver como Deus não engana ninguém. Deus mostra como vai ser. Olha, no mundo vai ter aflição, e não só isso não. Ele vai contando a história de todos os profetas e mostra um profeta que não sofreu, um profeta que se levantou contra. Quando a Bíblia fala de Hebreus, fala que os profetas padeceram horrores. Quando vem para o Novo Testamento, nenhum apóstolo morreu de morte natural. Todos eles foram de uma forma sobrenatural mortos, enforcados, pendurados na árvore, crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia mostra que foi assim. Um foi apedrejado, outro meteram a espada, outro cortaram a cabeça. Meu irmão, como é que eu quero fazer uma propaganda de um carro? Como é que eu quero fazer a propaganda de uma casa? Como é que é no mundo? Essa casa é muito boa, essa casa tem... Ela não mostra o defeito da casa. Se mostrar o defeito, você não compra. Olha, esse carro aqui é um carro muito bom, esse carro tem conforto, mas ele não diz que o carro não tem torque. Torque é arrancada. Ele não diz que o freio do carro não é muito... Ele vai tirando os defeitos e mostrando as coisas boas. A Bíblia não. A Bíblia mostra claramente: vocês vão ter aflições, vocês vão padecer, mas tem o seguinte: tem bom ânimo, eu venci o mundo, vamos juntos, eu estou contigo. É isso que ele está dizendo. O que me impressiona é que Deus é ávido por almas, mas Ele pessoalmente não salva. Não salva no sentido de Ele pregar. Ele podia mandar um anjo no Maracanã, o outro no Morumbi, o outro lá no Mineirão, o outro lá no Beira Rio, lá no Ibirapuera. Ele podia mandar no Itaquera. Não podia mandar um anjo lá, o anjo parece, para o jogo, apita, juiz, para o jogo, eu vou falar, eu sou um anjo de Deus. Ele podia, mas por que ele não faz?
Querido, que honra nós sermos os agentes da palavra do céu. Honra sermos os agentes. Por isso que Paulo diz a Timóteo: pregue esta palavra, insta, insista. Por que está mandando insistir? A tempo e fora de tempo. Ele está insistindo. Convida a pessoa para o casamento. O casamento vai ser às 7 horas. Meu filho, todo mundo vai. Se disser assim, vai ter comida, depois vai ter uma janta, todo mundo vai. Você não precisa insistir. Olha, amanhã vai ter um churrasco na minha casa. Ó, vai lá, eu quero que você... Não precisa, porque a pessoa vai. Mas no que concerne a palavra, a Bíblia diz: insista, insista, pregues a tempo e fora de tempo. Redarguir é responder com argumento. Você vai argumentar, porque é luta do céu contra a terra, é a luta de Deus contra o diabo, do inferno contra o céu, é luta. E Deus quer levar essas almas para o céu, e depende de nós. Amém? O dar é de Deus, o possuir é do homem. Deus diz assim: está vendo aquela terra lá, Josué? Essa terra eu dei ao povo de Israel, agora vai lá e põe o povo para fora. Mas você não deu? Dei. Mas quem tem que pôr para fora é você, porque o dar é meu, o possuir é teu. Então Deus já nos deu todas as almas, quem tem que possuir somos nós. Amém? A segunda coisa de perseverar é crer no sobrenatural. Se nós cremos no sobrenatural, nós perseveramos. Se nós não cremos, se em algum momento a gente deixa de crer, a gente também deixa de perseverar. Quando ele fala de perseverar na oração, a oração é a coisa mais difícil que existe para qualquer pessoa. É mais difícil. Teve um homem que disse: a partir de hoje eu vou orar. E com 5 minutos ele tinha acabado o assunto. Ele não tinha mais assunto para falar com Deus. Você, quando não tem intimidade, você fala bom dia e passa. Mas se você tem intimidade, você vira à noite conversando com a pessoa. Sim ou não? Quando a pessoa tem intimidade, ela fala com Deus um tempo de qualidade e fala várias vezes, porque você gosta de falar com pessoas que te agradam, pessoas de cuja presença você gosta, não é? Quando a pessoa não tem muita intimidade, acontece isso, ela em 5 minutos acabou a oração, ela não tem mais assunto para falar. Orar é muito difícil, cantar é muito fácil, pregar também é fácil, ler a Bíblia é fácil, é só você parar, mas orar é difícil. Você está orando a alguém que você não vê, que você precisa sentir, e nem precisa também sentir, precisa crer. Porque às vezes a pessoa diz: eu estou orando, mas não estou sentindo Deus. E a Bíblia não diz que você tinha que sentir, nem que eu tinha que sentir. A Bíblia diz que nós tínhamos que crer. Eu creio e acabou o assunto. Eu acredito. Eu sei que Jesus está aqui. Porque a Bíblia diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio. Então ele está aqui. Ele está te olhando, está me olhando, está nos ouvindo, está trabalhando. O Espírito Santo dele está trabalhando no nosso meio. Amém? Perseverança. Uma das atitudes mais impressionantes que eu encontro na Bíblia de perseverança foi Caleb, em 2 etapas. A última etapa foi quando ele pediu o monte Seir. Ele disse assim: olha, o Moisés, servo de Deus, me deu esse monte aqui há 45 anos, eu estou hoje com 85, estou tão forte como estava lá atrás, então me dá esse monte. Josué disse: pode ir. E ele foi lá derrubar o gigante que estava lá, porque Moisés tinha dito que aquele monte era dele, e era de gigantes, era de guerreiros. Ele persistiu, ele aguardou a promessa por 45 anos. Agora, quando o povo chegou à borda, à fronteira, vamos dizer assim, do deserto para com a terra prometida, Canaã, um povo voltou atrás. Quem tinha entrado naquela terra foi Caleb, junto com Caleb e Josué. Eles entraram na terra e voltaram com um relatório favorável, positivo, enquanto os outros 10 voltaram com um diálogo negativo. E quando então o povo recebe a promessa de Deus, Deus diz o seguinte: olha,
esse povo aí, esse povo que viu a terra e reclamou, não vai entrar na terra. Não vai entrar. Essa terra eu prometi. Olha que coisa interessante. Ele prometeu aquela terra àquele povo. Ele disse àquele povo que ele ia pegar aquele povo e ia enfiar lá na terra. Ele disse assim: eu vou pegar vocês, eu vou colocar lá na terra. Deu a promessa ao povo. Moisés, diga ao povo que eu vou botar ele lá na terra. Quando chegou na entrada, o povo refugou. O povo disse: não, os gigantes são maiores do que... Na verdade, os líderes, os 10 líderes refugaram e disseram: não, nós não podemos entrar. E eles influenciaram as suas tribos, porque eles eram os príncipes das tribos. Então Deus diz assim: todo esse povo, para você ver como a liderança influencia positiva ou negativamente, todo esse povo que refugou, que não acreditou, que não creu, não vai entrar, exceto Caleb. Caleb viu a terra e ele vai entrar. Então diz a Bíblia assim em Números 13, 24: porém, o meu servo Caleb vai entrar, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Então eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Note uma coisa: ele perseverou. A despeito de 10 tribos dizerem o contrário, ouvir diariamente: não, eles são mais fortes, eles são mais fortes. Aquela palavra não influenciou. Queridos, quantas vezes nós somos influenciados por palavrinhas, por mimimis? Ele não se deixou influenciar, ele perseverou. E note, isso daqui, e a sua semente a possuirá em herança. Tudo aquilo que você perseverar, saiba de uma coisa: a sua semente, a sua prole, seus filhos, netos e bisnetos vão receber por causa de você. Se você está aqui é por causa do seu pai e da sua mãe. Qualquer pai e qualquer mãe pode dar o que quiser ao filho, mas a coisa mais importante que ele pode dar é a palavra de Deus. Se uma pessoa deu toda a riqueza a um filho, toda a riqueza, mas não deu a palavra de Deus, ele não deu nada. E qualquer pessoa que não deu nenhuma riqueza ao filho, mas deu a palavra de Deus, ele deu tudo, porque ele deu uma coisa eterna. Quando ele morrer, ele vai para o céu, e aí inicia-se na vida dele, na medida que aquela família se converte, inicia-se um processo de bênção de 1000 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas eu vou ter misericórdia para 1000 gerações. Então nós estamos aqui abençoando 1000 gerações, se Jesus não voltar. Amém? O verbo prosseguir no hebraico é male. Male significa prosseguir completamente. Está dizendo, ele perseverou de forma completa. Ele não se deixou abalar. Ele perseguir o intento dele de forma completa. É também o verbo entesar o arco com força. Quando a pessoa entesa o arco para soltar a flecha, é também o verbo male. Também esse verbo significa cumprir, realizar, confirmar. A cada dia, a despeito de, ele estava lá dizendo: eu acredito, eu creio. Sabe que existem Calebes aqui hoje? Quem é Caleb aí? A despeito de qualquer coisa, você acredita. Eu me lembro de Pedro. Para quem iremos nós? É a pergunta que a gente se faz todo dia, né? Eu vou para onde? Para quem iremos nós? As pessoas, quando tem algum problema, mudam de igreja, mudam de religião, mudam de empresa. E Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Male, né? Lá em Números 32, 11, 12, diz assim: os varões não verão essa terra, porém o meu servo, exceto meu servo Caleb, porque perseverou. Várias vezes a Bíblia vai falar de Caleb e vai sempre usar esse verbo: perseverar, 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 prosseguir completamente. Você sabe que Deuteronômio é repetição da lei. Deuteros é a segunda, não repetição, e Nomos é lei. Então Deuteronômios é repetição da lei. Quando chega em Deuteronômio capítulo 1, versículo
36, a Bíblia diz de novo: salvo Calebe, porquanto perseverou em seguir o nome do Senhor. Ele perseverou porque havia uma promessa, havia o nome do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Queridos, Donald Trump declarou que Jerusalém é capital de Israel. E nós sabemos que é verdade, porque a palavra Jerusalém aparece na Bíblia muitas vezes, na lei, nos profetas, não aparece nenhuma vez no Corão. Então, não se preocupe que as nações vão cercar Israel para invadir. Não se preocupe, que há a promessa de que eles serão atraídos para lá e Deus vai derrubar a todos. Aquela cidade, a cidade do grande rei, pertence a Israel, e ali vai ser construído o templo, assim que Jesus voltar, que eu espero que seja muito breve. Terceira coisa que eu quero falar a respeito de perseverar. Perseverar é crer em Deus e em você. Perseverar é crer em Deus e em mim, porque se eu acredito em mim e não acredito em Deus, não dá certo. Se eu acredito em Deus e não acredito em mim, também não dá certo. Eu preciso acreditar em Deus, que é o Deus que me dá força, e eu preciso acreditar em mim, que eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Por isso que a Bíblia diz: maior é o que está em do que aqueles que estão no mundo. Então, perseverar é quando a pessoa também acredita nela. Não, eu acredito que Deus me chamou, eu acredito que Deus tem um projeto na minha vida, eu acredito que Deus vai me ungir, eu acredito que Deus vai me usar, eu acredito que Deus vai me respaldar, eu acredito. Quando a pessoa deixa de acreditar em si, não faz essas invenções que Thomas Edison fez. Quando nós passamos do Velho Testamento para o Novo Testamento, nós vamos ver também a Bíblia falar em perseverar e em perseverança. Se a empresa de alguém vai mal, se ele não perseverar, a empresa quebra. Mas se ele parar, pensar, sobretudo se for crente, orar a Deus, ele vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro de uma outra forma, ele vai criar uma coisa nova. Por que na empresa a pessoa persevera e às vezes com Deus não persevera? Não é? Por que a pessoa falou de Jesus para uma pessoa, a pessoa não aceitou e ele então deixa para lá? E aquela pessoa vai para onde? Para o inferno? Não é? A perseverança é fundamental. Em Mateus 10, 22, a Bíblia dá uma notícia legal para nós. Eu fico muito impressionado com isso que nós estamos falando hoje, de perseverança. Imagine quando hoje nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, na face da terra, especialmente no Brasil. Venha porque você vai ganhar isso. Eu não estou falando de igreja nenhuma. Eu não quero falar de igreja nenhuma, nunca vou querer criticar igreja nenhuma, porque eu não tenho nada a ver com eles, mas estou falando de uma forma geral aquilo que a gente vê. Venha, porque se você se converter, vai dar tudo certo na sua vida. Olha, sua vida vai mudar. Olha, venha porque você vai ter muita prosperidade. Tudo isso é verdade. Olha, você vai ter um carro, é verdade. Deus quer te dar uma casa, Deus quer te dar dinheiro, isso é verdade, querido. Aonde o Evangelho chega e onde ele se estabelece a prosperidade. É só você olhar para a África e ver como está lá. Quando o Evangelho chega, o negócio começa a florir. Olha para os países que são berço do Evangelho, que são países ricos. Olha para onde a idolatria, a coisa não flui, não funciona. Entendeu? Aí a Bíblia diz assim, olha o que Jesus diz como palavra de evangelização. E odiado sereis... Olha que diferença. E odiado sereis por causa do meu nome. Calebe prosseguiu ou persistiu em seguir o nome do Senhor. E odiado sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, salvo uma vez, salvo para sempre. É o que diz o texto. Vêm as perseguições, vêm as pressões, vêm as tribulações. Para que vem? Por que razão o diabo quer pressionar a vida do crente? Ele quer desviar o crente do foco, ele quer desviar o crente do céu. Ele odeia Deus, ele nos odeia, então ele quer tirar a gente do céu, ele quer tirar a gente do foco, querido. Não há como a gente pensar outra coisa.
Ele não está brincando. Aquele que perseverar. Perseverar até quando? Até o fim. Até o fim da sua vida. Você que vai viver aqui 120 anos, e eu que vou viver no mínimo 100, vai perseverar até o fim. E quando chegar no fim, você vai cantar o hino da vitória. O crente precisa ter boca profética. Precisa o crente parar de reclamar. E quando ver uma coisa, ou quando vir uma coisa, precisa ver aquela coisa com os olhos diferentes e fazer declarações. Eu disse isso aqui. Esse ano você vai receber um óleo hoje à noite, quem já for participar da campanha, para você ungir tudo, a sua casa, a sua carteira, seu cartão de crédito, vai ungir e vai profetizar. Deus é um Deus de milagre e vai perseverar. Querido, perseverar no grego é meno. Meno é permanecer, continuar. Olha, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem, ali o verbo é meno, né? Mas aqui ele usa um verbo com um prefixo que é ripó. Ripó meno. Ripó é debaixo de. E ripomeno significa ficar debaixo, suportar, aguentar, sofrer. Então vamos traduzir de novo. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Tá bom para você? Mas aquele que aguentar até o fim será salvo. Tá bom para você? Mas aquele que sofrer até o fim será salvo. Tá bom para você ou tá complicado? Quando a gente começa a entender esses termos gregos, a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade. Quando Jesus fala do princípio das dores, em Mateus 24:13 e em Marcos 24:13, ele diz a mesma coisa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Note que a Bíblia não diz isso uma vez só, diz algumas vezes, fala da perseverança. Agora, querido, deixa eu fazer uma colocação. Onde está a nossa fonte? O problema é esse. Onde está a nossa fonte? Quando a gente, ao acordar, vai ligar a televisão e vai ver notícias, você não espere notícias boas. De 100 notícias, uma é boa, 99 são ruins, porque a notícia ruim é que vende matéria. Um avião levantou e caiu, espatifou, morreram 2. A notícia veicula nos 3 dias. Morreram 30, uma semana de notícia. Morreram 280, um mês de notícia, 6 meses de notícia. A notícia ruim influencia a gente. Hoje no shopping, não sei das quantas, um assaltante foi assaltar, a polícia prendeu. Um dia de notícia acabou. O assaltante matou 5, a notícia para uma semana. A notícia é ruim, vem de jornal. Então nós acordamos e antes de orar, vamos ver essa notícia. Antes de ler a Bíblia, vamos ver essa notícia. Qual é a influência que você acha que vai ter na gente? Ruim. A gente começa a falar mal do governo e não ora pelo governo. O crente tem que orar pelo governo. Paulo diz, ora por aqueles. E olha que ele estava vivendo no tempo de César, hein? Ele ficou preso em Roma, num lugar complicado, debaixo assim de uma casa. Ele e Pedro presos ali, os dois. Imagina o assunto deles naquela casa. Ali está escrito lá em Roma, aqui ficaram presos Pedro e Paulo. Eles ficaram presos ali por causa do Evangelho. Onde está a nossa fonte, querido? No nosso quarto de guerra, na nossa casa de força, que é a nossa oração. É ali no quarto. Antes de ver qualquer coisa, eu quero te desafiar a ser uma pessoa de jejum, a jejuar, cara. A Bíblia diz para a gente orar e para a gente jejuar. Tio, eu não quero fazer, essa semana vamos... Querido, tenha a sua, seja maduro nisso. Tira uns 2 dias na semana, no mínimo, para você jejuar. Jejua pela sua própria vida. Jejua por mim. Paulo pediu para jejuar e orar, então jejua por mim. Jejua para a igreja, jejua pelos governadores, jejua pelo Brasil. Querido, eu vou contar o que eu vi no monte. Quando nós estávamos orando por Brasília, eu vi um animal indecifrável, com a boca enorme, pegando o Planalto. Um bicho enorme, com a boca já no Planalto. Que existem potestades e principados naquele lugar. Quando eu orei pelo Rio de Janeiro, eu vi uma serpente grande, enroladinha em várias outras serpentezinhas.
E quando eu orei para São Gonçalo, eu vi uma nuvem negra sobre São Gonçalo, sobre a prefeitura. Queridos, ou você acha que está tudo bem lá, que o diabo não vai? Há algum tempo, um determinado prefeito fez pactos aqui no Rio de Janeiro. Então, onde está a nossa força para combater isso? Na oração, amém, igreja? Amém? Aqui nesse texto, voltando aqui ao nosso texto base, em Colossenses 4, a Bíblia diz assim: perseverai em oração. Eu disse há pouco tempo que orar é difícil. É ou não é difícil? É difícil. Eu fico impressionado com pessoas que dizem assim: olha, pode deixar que eu vou orar. E eu sei que não oram, porque pessoas dizem assim: que oram, mas não oram nada. Eu estou falando de vários lugares. Orar, né, e perseverar em oração. Perseverar é proscarterel. Nome bonito esse, proscarterel. E proscarterel, esse verbo, significa continuar firme. Não é orar um dia, é orar todo dia. Se possível, orar várias vezes por dia. Esse verbo proscarterel é um ajuntamento de duas coisas. Primeiro, carterel significa ser firme, ser paciente. Carterel significa suportar com resignação, suportar com firmeza. Carterel significa persistir, perseverar. Só que ele usa aqui proscarterel. Paulo é mestre nisso, em criar palavras, em associar um prefixo a certos verbos para dar valor ao verbo, para criar uma fortaleza nesse verbo. E esse prós significa além de, ao lado de, por causa de. Então, proscarterel significa, na verdade, que ele está falando aqui para perseverar, é dedicar-se além de, continuar firme além de. Fica firme, persevera além do que você pode, vai até você não aguentar. É isso que ele está dizendo. Não é apenas uma oração: Senhor, estamos aqui na tua presença, no nome de Jesus, te louvamos, amém. Ele está dizendo: não, querido, ele está dizendo: ora, porque vai ser difícil. O diabo não tem medo de quem canta, de quem prega, de quem estuda, de quem ensina a Bíblia. Não tem medo, nada disso preocupa o diabo, mas ele tem medo de quem ora. Ele tem medo. Teve um demônio que disse: eu tenho medo daquele povo de pé para trás. Povo de pé para trás é o povo que se ajoelha e bota o pé para trás. Querido, esse povo, o diabo disse isso, aquele povo do pé para trás é terrível. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Houve uma pessoa que hoje é crente, se converteu aqui na igreja, e ela era do centro espírita. E nesse centro espírita frequentava um menino também de 9 anos de idade. E ela então estava no centro espírita e um dia se encontrou com esse menino de 9 anos. E ele disse para ela assim: deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver aqui no centro espírita, não fica de conversa não. Quando o guia baixar, tenha respeito ao guia. Um menino de 9 anos chamando a atenção de uma mulher de mais de 40. Porque o caboclo baixou aqui, você ficou conversando, o guia estava ali, você estava de conversinha. 9 anos, um garoto chamando a atenção da menina. A filha dessa menina também se converteu, e ela então foi conversar com a madrinha, que é desse mesmo centro. E ela disse, a madrinha foi trabalhar num lugar perto da casa dela, ela chegou lá: oi madrinha, tudo bem, que bom que você está aqui, né? Era uma lojinha de comida, de salgadinhos. E ela disse: deixa eu aproveitar e dizer uma coisa para você. A madrinha disse para ela: lá no centro, uma entidade baixou e disse o seguinte: quando esse povo do livro da capa preta for à sua casa, não deixa eles orarem pela comida, porque é tudo do guia. Não deixa esse povo da capa preta orar pela comida, que tudo é do guia. A entidade, que eu não vou falar o nome, manifestou e disse: não deixa esse povo da capa preta. Querido, tem gente que não ora nem na hora da comida. Quando ora-se pela comida: Senhor, obrigado por esse alimento, por esse feijão com arroz, obrigado por esse bife, por esse filé,
essa galinha com quiabo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse pão com manteiga com queijo, esse café. Obrigado por essa água que eu estou tomando. É até bom tomar água em vez de refrigerante, faz melhor, faz bem para a saúde, né? Obrigado, Senhor. Querido, isso no céu é tremendo, porque Ele é o nosso provedor. Uma oração pelo alimento. Ele diz: não ore, porque pertence ao guia. Então, quando nós, por isso que Paulo disse: comei tudo que se vende no açougue, sem perguntar a procedência, porque quando você ora, cancela tudo, é uma comida. Amém? Olha o valor de uma oração, o valor de uma oração. E a Bíblia diz aqui no capítulo anterior, no versículo 23, 3:23, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aqui está um grande problema, de pessoas quererem seguir homens, de pessoas quererem seguir pastores, de pessoas quererem seguir líderes, porque o pastor cai, o crente cai, né? O líder cai, o líder erra, a igreja erra, ou não, querido? Nós só vamos ser igreja perfeita no céu. Agora mesmo, nessa semana, 2 pastores se mataram. Os 2 se mataram enforcados. Segundo consta, eu mandei para todo mundo aí, zapiei, um homem de Deus, de palavra. A mulher dele se enforcou quando tinha 25 anos, a primeira mulher. A segunda se separou dele, porque não queria ser esposa de pastor. Você imagina a situação. E esse homem se enforca. E a notícia que vem é que um outro pastor estava em casa, não sei se pastor, agora não sei bem se é pastor, mas um homem de Deus também, pediu a mulher para ir a roupa e ela voltou, está enforcado na varanda. A situação é complicada, querido. A situação é difícil. Então, não faça por mim, não faça pela igreja, faça pelo Senhor. Não faça pelo seu líder, faça pelo Senhor. Venha para a igreja para adorar o Senhor. Eu vou lá à igreja para adorar o Senhor. Quem vai ministrar o louvor? Não estou nem aí. Eu vou lá para adorar o Senhor. Quem é que vai pregar hoje à noite? Não me interessa. Eu vou lá para adorar o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Quem vai ser o veículo não me importa. O que importa é que eu vou ouvir a voz do Senhor. E às vezes a voz do Senhor está num testemunho, a voz do Senhor está numa ministração que a pessoa faz aqui entre um louvor e outro, ou estão no próprio louvor. A ministração ou a recebimento está num papo que você faz com a irmã ou com o irmão, e que ele conta alguma coisa e te dá uma notícia de uma bênção. Aquilo ali alimenta a alma. Adorar ao Senhor. O grande problema é que as pessoas vão para a igreja que faça bem ao seu coração, e não vão à igreja para fazer bem ao coração de Deus. Ir para a igreja para dizer: eu vou lá porque eu preciso estar lá, eu necessito. Querido, sabe como eu entendo avivamento? Avivamento para mim é igreja cheia de segunda a segunda. Quando o avivamento chegar, as pessoas vão dizer: eu não quero saber de novela, eu não quero saber de futebol, porque um dia perde, outro dia ganha, né? E quando perde, quando ganha, 2 dias de alegria, passou. Por exemplo, agora houve um time aí que perdeu, 2, 3 dias, acabou, esquece isso, agora é outro campeão, daqui a pouco ele ganha. Na vida, nem todo mundo, as pessoas não ganham sempre. Quem ganha sempre são os filhos de Deus, são os crentes de Jesus Cristo, que são mais do que vencedores. Esses vencem sempre, vencem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vence a primeira hora, a segunda hora, vence de madrugada, vence sempre, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele diz: não faça como se fosse agradar a homens, mas ao Senhor, sabendo, versículo 24, que recebereis do Senhor o galardão da herança. Olha que termo interessante, o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Paulo trata Jesus com um respeito absurdo, sempre chamando de Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o provedor, Ele é o nosso Senhor. Senhor no grego é Kyrios. Kyrios é o Senhor, o comandante. Ele chama esse de Senhor. A Ele vocês estão servindo. Ninguém serve. Alguém pode me servir, mas está servindo ao Senhor. Alguém pode te servir, mas está servindo ao Senhor. Alguém pode servir ao líder, mas está servindo ao Senhor. O conceito básico é o seguinte: estou fazendo isso, mas é para o Senhor.
E ele ainda diz assim: velando nela, na oração, velando na oração com ações de graça. Velar no grego é gregorel. Gregorel no dicionário é estar acordado, estar alerta. Isso é no dicionário. Mas na Bíblia é estar espiritualmente vigilante, estar espiritualmente alerta. Gregorel trazendo a palavra para nós esticar assim o pescoço, né? Estar alerta, estar vigilante e orando com ação de graças ou com ações de graça. O que é isso? Queridos, eu já ouvi tanta oração, eu já vi tanta besteira em oração. Senhor, aleluia, aquele servo que se levantou contra mim, pesa a mão nele, Senhor. Querida, a Bíblia diz que a mão do Senhor toma o mar na concha da sua mão. A Bíblia diz que o Senhor mede o céu aos palmos, está em Isaías 40. Aí o cara está pedindo para essa mão descer sobre o irmão dele, como se Deus fosse... Imagina, a unha do dedinho mindinho de Deus acaba com o Brasil. Senhor, tu sabe que eu tenho sido seu servo, eu tenho sido perseguido. Senhor, amaldiçoa ele, quebra ele, rebenta a cara dele. Aí Deus vai entrar numa briga que ele arranjou, que ele tem que resolver. Aí ele diz assim: meu filho, olha para a Bíblia, se teu irmão tiver uma coisa contra ti, vai e conversa com ele. Se resolver, você ganhou o seu irmão. Mas eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes, Senhor? Até 7? Não, até 70 vezes 7, 490 vezes. Se teu irmão vier pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele vier e disser assim: eu estou arrependido, 7 vezes, ele pecou contra você e voltou a dizer: desculpa, eu me arrependi, tá, Sônia? Me arrependi, tá, ô Jair, me arrependi. Ah, tá perdoado. Aí daqui a pouco ele volta e faz a mesma coisa assim: desculpa, eu me arrependi de novo. Sabe qual é a primeira coisa que a gente vai dizer? Você arrependeu nada. Se você tivesse arrependido, você não tinha feito de novo. Mas Jesus disse: se ele pecar contra ti, e é hamartano, é pecar mesmo, no grego. Se ele pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes ele vier e te pedir perdão, perdoa. Aí o cara está orando para Deus mandar a mão sobre o cara, porque ele é o cara, ele é o máximo, então ninguém pode mexer nele. São umas orações assim absurdas. Senhor, aquele centro espírita lá, manda fogo naquele lugar. Não manda fogo não, Senhor, salva aquela gente, salva aquele povo enganado, salva, Senhor, salva os idólatras que estão servindo a deuses que são espíritos de morte, salva esses que não acreditam. Às vezes aquela pessoa que foi mais, digamos assim, perseguidor, vai ser o maior evangelista, mais crente que a gente. Entendeu? Senhor, tem ali o traficante, bandido bom, bandido morto, querido, bandido bom, bandido vivo, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, dando testemunho de que Deus pode fazer tudo. Eu vou repetir: ninguém conhece o futuro de um bandido, também ninguém conhece o passado de um pastor, de um profeta, ninguém conhece. Deus é que sabe. Deus muda a vida de pessoas. Deus mudou a minha vida. Eu era difícil, muito mais difícil que vocês todos juntos, e Deus mudou a minha vida. Quando eu me converti, veio uma comitiva da igreja do meu pai, aqui em Niterói, para saber que igreja é essa que mudou essa tranqueira. Veio uma comitiva de presbíteros, lá em Niterói, chegou lá aquela turma. Quando eu olhei, estava meu pai com a galera lá. Não, a gente vê que igreja é essa aí, que não pode mudar desse jeito. Quando terminou o culto, meu pai me chamou e disse assim: essa igreja é muito boa, pode ficar nela, a igreja de Deus, sim. Orou por mim, da mesma forma que eu oro pelos meus filhos todos os dias e várias vezes. Escute, eu oro por você todos os dias e várias vezes. Meu povo, Senhor, abençoa o meu povo, toma conta do meu povo, prospera o meu povo, todo dia, querido, toda hora, porque eu acredito que Deus pode te prosperar, eu acredito que Deus pode te abençoar, eu acredito nisso. Alguns nomes eu cito, hoje eu digo: o Senhor está aqui debaixo dos meus joelhos, o Senhor sabe de tudo. Eu creio que Deus move o céu, querido. Quando começa a oração, é um negócio tremendo. A sua oração, por menor que seja, chega ao céu em som estereofônico. Estereofônico. Você está orando assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença nessa hora, nessa madrugada. Lá no céu está chegando assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estou aqui na tua presença nesta hora. E Deus está ouvindo. O anjo não ouve, mas o Deus vivo ouve. O Espírito Santo leva. O anjo não vai participar da tua oração, a não ser que Deus mande.
mas chega ao coração de Deus, e Ele é a autoridade para ouvir a sua oração, e a de bilhões de pessoas que fizeram a sua oração na mesma hora. Olha bem, eu fico pensando o seguinte: quando a gente vai evangelizar, a gente só apresenta a coisa boa, mas olha o que o livro de Atos diz, em Atos 14, 22. Olha bem, vê se isso cabe para você. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os, quer dizer, animando-os, incentivando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha, por muitas tribulações. A promessa para a salvação é muitas tribulações. Não é muitos carros, não são muitos carros, não são muitas casas. Tudo isso Deus dá. Ah, querido, eu tenho convicção disso. Sei que Ele faz isso. Sei que Ele tira água da pedra. Tirou no deserto 2 vezes. Eu sei que Ele faz brotar dinheiro do chão se precisar, e Ele vai fazer isso na vida de fiéis. Vai fazer. Mas Ele também diz o seguinte: ó, tem um preço para o Evangelho. Por que que tem esse preço? A tribulação vem de quem? Dele? Ele vai mandar a tribulação? Não. Quem vai mandar é o capeta, o infeliz, o rabudo, né? Por muitas tribulações, não são poucas não, tribulações, é trípsis no grego, é pressões. E aí a gente, quando sofre uma pressão, desanima. Ele está dizendo: não, mas eu te avisei, não é? Quando a pessoa vai fazer alguma coisa, vai a algum lugar e diz assim: olha, você vai fazer uma viagem de avião, só que entre São Paulo e Rio de Janeiro, de vez em quando tem umas turbulências, o avião balança pra caramba. Entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, tem uma parte lá. Entre o Rio de Janeiro e a América do Sul, em alguns países, tem um lugar que o avião... Aí a pessoa pega o avião, quando chega lá em cima, o avião começa uma coisa que é amedrontadora. Aí a pessoa fica reclamando: ah, mas eu te avisei que haveria isso. É isso que Deus está dizendo: eu te avisei. Importa que por muitas pressões, muitas tribulações, a gente vai entrar no reino de Deus. Olha só, imagina o que é Deus dizer isso para você, querido, você que está me ouvindo. Imagina Deus chegar para você e dizer assim: porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. Tá bom para você? Filipenses 1:29. Paulo disse aos Filipenses isso. Porque a vós, Filipenses, foi concedido, ele concedeu a vós em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. Querido, crer em Jesus é bom, padecer não é bom não. O próprio Jesus falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, está complicado, está difícil. Padecer no grego é pasco. Pasco significa suportar, sofrer, e significa estar afetado. Você está com a pessoa, você é afetada por ela. Se a pessoa está doente, te afeta. Você está na casa de uma pessoa que está passando necessidade, você vai passar necessidade. Você está na casa da pessoa que é rica, você vai comer do bom e do melhor, você vai ser afetado. É isso que o texto está dizendo. Pasco. Então, suporta isso, sofre isso. Foi concedido a você, e isso aqui não foi escrito historicamente para os filipenses, mas profeticamente e espiritualmente para todos nós, sofrer por ele. E em 2 Timóteo 2:3, aí vem Paulo falando com o seu discípulo é Timóteo. E ele então podia dizer: Timóteo, é o seguinte, vamos arrebentar a boca do balão, vamos pregar o evangelho que é nós, hashtag todo mundo convertido, bota no Facebook aí que é nós. Mas Paulo vira-se para Timóteo e escreve o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo.
Olha isso. Paulo sofria a barbaridade. Ele está convidando Timóteo para sofrer. Tá bom para você? Pega um pastor que está sofrendo e diz assim: ô Adriano, eu quero te convidar a sofrer comigo. Ô Flávio, vamos sofrer comigo? Estou aqui fazendo o que eu estou chorando, chora comigo um pouco, padece comigo. Olha, querido, eu viajo desses negócios. Eu viajo, eu paro, fico olhando para o céu, aí eu olho para Deus e rio para Deus. Eu digo: não é fácil não, olha, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Quem é soldado aí? Amém. Sofrer no grego escute isso, é patos. Patos. Patos vem de uma palavra que é prova, experiência. Patos é a palavra, mas como eu disse, Paulo é mestre em criar palavras e adicionar outros termos. Então ele cria, antes de patos, ele coloca um prefixo chamado, que é o prefixo kakos. Kakos é algo ruim, daí cacofonia, né? Criou uma cacofonia. Patos é algo ruim. Então, cacopatel, no dicionário, é estar em má situação. Ele está convidando Timóteo para ficar numa situação ruim. Só que, além desse prefixo, ele usa o prefixo sug. Sug cacopatel significa sofrer junto comigo, ser participantes dos sofrimentos que eu sofro. Querido, você aqui tem entendido a Bíblia numa profundidade razoável. Ninguém está te dando água com açúcar não, está te dando palavra. É que cacopatel, sofre comigo, seja participante dos sofrimentos que eu sofro. Você já imaginou alguém dizer para você assim: eu queria que você fosse lá em casa, vamos colocar numa comunidade bem pobre, com grande dificuldade, onde o banheiro é fora de casa, você tem que tomar banho fora do banheiro, você tem que usar o banheiro fora de casa, e tem uma dificuldade muito grande, que toda hora é tiro. Eu queria que você passasse um mês comigo lá. Tá bom para você? Sai da sua casa, do seu ar-condicionado, da sua caminha, e vai dormir lá. E a cama lá não, a cama lá é no chão, é um colchonete no chão, é uma esteira, mas pelo menos tem silêncio. Não, o funk rola a noite inteira, e toda hora passa um bandido aqui, de vez em quando um se esconde na nossa casa. De vez em quando a polícia entra aqui, quer procurar, que acha que aqui tem alguém aqui escondido. E é uma gritaria, homem batendo em mulher, mulher batendo em filho, gritando com o pai, com a mãe, uma briga, toda hora tem briga aqui. Mas você come bem, pelo menos. Não dá para comer não, de vez em quando a gente fica aqui sem almoçar e sem jantar, porque não tem. Às vezes tem um café da manhã aqui razoável, eu como aqui um feijão, arroz e uma couve. Tá bom para você? Complicado, né? Mas então liga o ventilador, porque aqui é um barraco de zinco. Não, aqui não tem ventilador, é aquele calor terrível. Eu estou dando mais ou menos uma noção do que Paulo convidou Timóteo para fazer. Sofre, padece. Então sabe qual é a palavra que Deus tem para nós hoje? Perseverar sempre, não desanimar nunca. Eu gosto daquele político, Daciolo, que ele diz assim: juntos somos mais fortes, nem um passo daremos atrás e Deus está no controle. É um deputado federal daqui do Rio de Janeiro. Eu acho interessante. E quando eu vejo as situações que nós estamos passando, e eu me lembro dessas situações desse pastor, que é filho de pastor. Querido, camarada é filho de um pastor, então já vem de uma tradição abençoada. Aí a primeira esposa dele, está no áudio aí, uma pessoa que o conheceu, se mata, porque sei lá qual foi o problema. Ele casa com uma segunda esposa e ela então se separa dele porque não quer ser esposa de pastor, não quer ter a honra de ser esposa do pastor. Ela podia dizer assim: eu também quero ser pastora, eu também, ainda que na minha denominação não tenha pastora, eu quero fazer a função de pastora, eu quero ser sua ajudadora, que a Bíblia diz que a mulher foi colocada como ajudadora. E a pessoa se tira a própria vida. É um negócio de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, com algumas reticências, algumas interrogações. Orar
família desse homem. Esse não foi o primeiro. Algumas centenas de outros pastores americanos fizeram a mesma coisa, segundo consta, tiraram a própria vida. Muitos abandonaram. Muitos crentes estão abandonando porque não perseveram. Perseverar não é uma coisa fácil, não. Perseverar significa dizer que há um empecilho, mas nós precisamos perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é o contrário de perseverar? Desistir. Desistir. Quando Jesus perguntou aos discípulos, Pedro se levantou como porta-voz e disse: não, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Não temos para onde fugir. Você tem para onde fugir, querido? Você tem para onde fugir? Você tem alguém que possa te salvar? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado para que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Só tu, não há ninguém, só tu tens as palavras de vida eterna. Perseverar sempre. Que Deus te abençoe tremendamente. Amém?